3h13, de volta com o Estúdio CBN. Nós comentamos agora há pouco, aqui antes do intervalo, sobre o eclipse lunar que acontece entre hoje e amanhã, na verdade, na madrugada já de sexta-feira. Inclusive no Observatório de Campinas acontece um evento aí com 150 vagas para observação desse que é o primeiro eclipse lunar deste ano. As vagas já estão até esgotadas, viu? Teve um grande interesse aí do público, inscrições todas já preenchidas para então esse evento, né, no Observatório de Campinas, para observação do eclipse. Mas você que não conseguiu uma vaga, não fique triste, vai dar para ver esse eclipse a olho nu, claro, se o tempo aí colaborar, né? Um fenômeno que deve ser visto então entre hoje e amanhã, não só aqui na região, mas em toda a América do Norte, Central e do Sul também. Sobre isso, a gente conversa agora com o Roberto Delaglio Dias da Costa. Ele que é professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP São Paulo. Fala conosco aqui no Estúdio CBN. Oi, professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. É sempre um prazer conversar com a CBN. Bom, professor, esse eclipse lunar que a gente vai observar aí na madrugada de amanhã, né, madrugada aí de sexta-feira, é um evento mais raro, é chamada de lua de sangue até, né, esse tipo de eclipse, é de fato mais raro. E por que ele acontece, professor? Os eclipses solares e lunares acontecem em periodicidades muito bem conhecidas. Isso é conhecido há muito tempo, literalmente há milênios. Faz mais ou menos 3.000 anos que os astrônomos aprenderam como prever eclipses. E os eclipses lunares chamam-se luas de sangue por uma razão bem simples. Durante o eclipse lunar total, mas tem que ser o total, não pode ser na fase parcial. Durante o eclipse total, a lua fica com uma cor avermelhada. Pode ser um vermelho mais claro, pode ser um vermelho mais escuro. Essa luz vem do próprio Sol, filtrada pela atmosfera da Terra. Os eclipses lunares sempre ocorrem na lua cheia, ou seja, quando, na nossa perspectiva, o Sol está atrás da Terra e jogando a sombra da Terra sobre a lua. Com essa geometria, a luz do Sol filtra pela atmosfera da Terra e joga uma luz avermelhada, filtrada pela atmosfera da Terra, na própria Lua. Por isso a Lua fica num tom bem mais escuro e um escuro avermelhado. Por isso esse nome Lua de Sangue. Bom, e é esse fenômeno que a gente vai conseguir observar na madrugada de amanhã, né, professor? Quais devem ser os horários aí de início e de pico também desse eclipse? O eclipse parcial, ou seja, a sombra da Terra vai começar a morder um pedacinho da Lua às 2h09 da manhã, dessa próxima noite agora. 2h09. Depois a sombra vai avançando sobre a superfície da Lua, ele começa a ser total, ele vai encobrir, a Lua vai estar completamente encoberta pela sombra da Terra às 3h26, vai continuar encoberta até às 4h32 e depois a sombra vai começar a se afastar para o outro lado e o eclipse termina, o parcial termina em torno das 5h46, 5h47. Ou seja, arredondando os números, o eclipse vai ser total entre 2h30 e 3h30 da manhã. E aí é nessa faixa de horário que a gente consegue ver a lua vermelha, né, que é conhecida como lua de sangue? Exatamente. Essa é a faixa em que a gente vê a lua avermelhada. Enquanto o eclipse for parcial, ou seja, a partir das 2h09, 2h10, até às 5h40 e poucos, a gente vai ver um eclipse parcial, ou seja, uma parte do disco da Lua vai estar encoberta pela sombra da Terra. Mas também é um fenômeno legal. E com essa hora, com esse horário, ou seja, principalmente no início, que a Lua ainda vai estar alta, vai ser muito fácil ver. Basta qualquer lugar que a Lua esteja visível, abrir a janela e olhar para fora, basicamente, vai ser possível ver o eclipse. Vamos lembrar que nessa hora, 2h e pouco da manhã, a Lua já vai estar inclinando um pouco para o lado oeste, para o lado do pôr do Sol, e é nessa direção que o eclipse vai ser visto. Não precisa nenhum tipo de equipamento. Se tiver um binóculo, se tiver uma luneta, um pequeno telescópio, ótimo, vai ficar mais legal ainda. Mas dá para ver a olho nu perfeitamente, não precisa de nenhum equipamento específico. Eu ia até perguntar essa dica aí de observação, professor, porque aqui em Campinas a gente tem o Observatório, né, Municipal de Campinas, que está com vagas esgotadas já para ver esse fenômeno. Então as pessoas têm um interesse grande aí para acompanhar. Então, para quem estiver em casa, basta tentar dar aquela espiadinha, só encontrar aí a direção certa, né, como o senhor trouxe para a gente.
Exatamente, olhar na direção oeste, na direção do pôr do sol, procurar a Lua. Basicamente procurar a Lua, que vai estar um pouco a oeste do alto do céu. E se a gente der azar, se tiver nublado, se tiver encoberto, o Observatório Nacional no Rio de Janeiro vai transmitir o eclipse através do seu canal do YouTube. Então, se no lugar que o observador estiver não for possível observar o céu, sempre dá para correr para o computador, procurar o canal do Observatório Nacional no YouTube e tentar ver por lá. É uma alternativa, né, professora? A gente comentava aqui do alerta de tempestade para nossa região, é mais esperado agora no final da tarde, mas pode ser que a gente tenha um pouco de nebulosidade ainda durante a madrugada, né? E, professora, a gente deve ter outros eclipses lunares também nesse ano? Devem ser iguais a esse ou são outros tipos de fenômeno? Eclipses ocorrem com bastante frequência. Esse ano vão ocorrer outros eclipses, tanto lunares quanto solares. Todos os anos ocorrem eclipses. Então, se não der para ver esse eclipse da Lua, vai ter outro daqui a alguns meses. Eu não tenho a data exata para te dar agora, mas vai haver outros eclipses nos próximos meses, sim. É muito mais fácil ver eclipses lunares do que solares. Os eclipses solares ocorrem, são visíveis de pontos muito, muito específicos da Terra, enquanto que os lunares não. Toda a face da Terra que estiver voltada para a Lua vai conseguir ver o eclipse. Este de agora, dessa noite agora, vai ser visível de todas as Américas, desde lá do Canadá, do Alasca, até o extremo sul do continente americano, toda a bacia do Oceano Atlântico, quase toda a África, toda a Europa Ocidental. Quer dizer, mais ou menos metade do planeta vai conseguir olhar, observar esse eclipse sem problemas, aí dependendo, é claro, das condições meteorológicas. Professor, por que esses eclipses lunares, eles ocorrem com uma certa frequência? O senhor comentava que os solares são mais raros, né? Mas os lunares, todo ano a gente tem ali pelo menos algum evento, né? Por que eles acontecem com toda essa frequência? Todos os anos ocorrem eclipses lunares e solares. Só que os solares são muito mais difíceis de observar por uma razão muito simples. A Lua é muito menor do que a Terra. O eclipse solar ocorre quando a sombra da Lua é projetada sobre a Terra. Como a Lua é muito menor que a Terra, então a região da Terra que vai ser tocada pela sombra da Lua é muito menor do que o caso contrário. Como a Terra é muito maior do que a Lua, a sombra da Terra encobre toda a Lua. Portanto, qualquer observador de um lado do planeta vai conseguir observar. Mas os eclipses são fenômenos periódicos, eles ocorrem numa periodicidade muito, muito bem conhecida. A história da astronomia diz que foram os astrônomos da Babilônia que descobriram como prever eclipses há mais ou menos 3.000 anos. Então, existe literalmente milênios de observação de eclipses registrados. E, atualmente, como os eclipses são fenômenos que têm a ver com as posições relativas do Sol, da Terra e da Lua, e as órbitas são muito bem conhecidas, é possível usar programas de computador e fazer previsão de eclipses literalmente com milhares de anos para frente e para trás. Isso os eclipses, principalmente os eclipses históricos, eclipses ocorridos em datas muito antigas, são usados como calibradores de tempo. Às vezes tem um relato lá de 1.000 anos atrás, de 1.500 anos atrás, que durante o reinado do imperador fulano houve um eclipse durante a Batalha X. Então, é possível usar programas de computador e saber exatamente o dia e o horário desse eclipse e usar isso para cronologia, para datação. Então, os programas de computador permitem fazer esse tipo de conta. E os eclipses são importantes nesse aspecto, tanto os lunares quanto os solares. Muito bacana. E, professor, todo eclipse lunar, ele tem essa característica que a gente pode observar na madrugada de amanhã, madrugada de sexta, né? Que é ali conhecida como lua de sangue, que é a lua vermelha, ou ele depende ali do tipo, né? Da extensão do eclipse, como é que funciona? Depende da geometria, da geometria do eclipse. Às vezes, a lua adquire um tom avermelhado, bem avermelhado mesmo. Outras vezes, a lua adquire um tom mais escuro, um castanho escuro. Isso depende de vários fatores, depende das condições meteorológicas na Terra, depende do alinhamento mais ou menos perfeito dos três corpos, né? Do Sol lá atrás, a Terra no meio do caminho e a Lua, onde a sombra da Terra vai estar projetada, depende dessa geometria. Então, essas cores variam, existe até uma escala aí para medir
essa variação de cor. Mas tem uma coisa bem interessante que ocorre nos eclipses lunares, que os gregos discutiam há 2.500 anos atrás. Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, discutia. Os eclipses lunares ocorrem sempre na lua cheia, ou seja, quando o Sol está exatamente atrás da Terra, na perspectiva da própria Lua. E o eclipse pode ocorrer a qualquer hora da noite, ou no comecinho da noite com com a Lua na direção leste, no meio da noite com a Lua no alto do céu, ou mais para o final da noite com a Lua para oeste. Não importa o horário que o eclipse lunar ocorra, a sombra da Terra projetada sobre a Lua sempre vai ser um disco. Os gregos perceberam isso há 2.500 anos e mataram a charada. Qual a única forma da Terra que permite que a sombra da Terra projetada na Lua, não importando a hora do eclipse, seja sempre um disco? A Terra tem que ser esférica, a Terra tem que ser redonda. Os gregos já sabiam isso há 2.500 anos, ou seja, se a Terra fosse achatada e o eclipse acontecesse no comecinho da noite ou no final da noite, a sombra da Terra projetada sobre a Lua seria uma faixa, não seria um disco redondo. Então, não importa a hora, a sombra da Terra sobre a Lua sempre vai ser um disco, o que demonstra que a Terra é redonda. Esse é o famoso argumento grego e é irrefutável. Professor, para esse fenômeno de hoje, então, reforçando aí para os nossos ouvintes, quem quiser acompanhar consegue ver o auge desse eclipse lunar em qual faixa de horário? O auge, o centro do eclipse, em torno das 4 da manhã. O eclipse, então, ele será total, arredondando os números, entre 3h30 e 4h30 da manhã. Vou repetir, ele vai ser total entre 3h30 e 4h30 da manhã, o centro do eclipse em torno das 4 horas da manhã, o parcial começa às 2h09 e o parcial termina às 5h47. Para quem quiser ficar dormindo, mas gosta de madrugar, ali pelas 5h30 da manhã, entre 5 e 5h30 da manhã, vai ver, olhando para a direção oeste, a direção do pôr do sol, vai ver a Lua baixando no oeste, ainda eclipsada parcialmente. Que a gente tenha a sorte de conseguir observar esse fenômeno, né, professor, apesar aí da possibilidade de nebulosidade, se não tem essa opção que o professor trouxe de até assistir a live aí, na transmissão ao vivo do Observatório Nacional, que transmite também esse fenômeno com a gente, professor Roberto Delaglio Dias da Costa, ele que é professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP São Paulo, falando conosco sobre o eclipse lunar. Professor, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde para você. Boa tarde, uma excelente tarde para todos. Muito obrigada. Agora, 3h26, a gente faz um intervalo rápido aqui no Estúdio CBN.